que se usava na época, né? Sim, é um modelo diferente do que a gente tem hoje, né? Fazia tudo, né? Ele Fabricava equipamento, projetava sistema. e tal, né? E tal. E a gente tinha, assim, de ver, depois eu passei teve época que nós éramos em quase 15 engenheiros, né? Tinha engenheiro da fábrica, engenheiro de produção, tinha engenheiro de obras, engenheiro de projetos e tal. E éramos quase 15, até na parte elétrica se tinha engenheiro. E com o tempo o pessoal foi saindo, por um motivo ou outro, o pessoal foi saindo, ou também crises de mercado e tal. Entraram as empresas multinacionais, né, internacionais nesse mercado muito forte e não se tinha como competir porque eram equipamentos feitos, fabricados de forma artesanal, né, muito robustos. Até hoje tu vê equipamento que está inteiro ainda porque eram muito robustos. E fiquei engenheiro, depois fiquei gerenciando toda a parte, inclusive a parte de fabricação, né? Aí houveram alguns desafios, né? Que certa época foram vendidos, isso eu estou falando em 78, por aí, placas solares e tal, daí tem que descobrir como é que faz placa solar e tal. Então a gente fazia placas solares lá, descobria a maneira de produzir, tinha um rapaz na fábrica que era muito inteligente, muito bom, que era o Luiz Viar, e a gente bolava lá os negócios, fazíamos as placas solares. Só que as placas solares eram um custo, assim, enorme, né? Porque... As placas solares para aquecimento de água, no caso. Para aquecimento de água. Sim. E água de residencial, etc. Né? E também depois, outra época, nós tivemos uma contratação da Bosch, de uns trocadores de calor rotativos. Então foram vendidos os trocadores de calor e a gente tinha que fazer, né? Então aí tinha que dar uma suada para conseguir. Pô, bacana, eu não sabia que a Artemp fazia também equipamento, não tinha essa. Fazia projeto, né? Fazia. Esse nome Artemp, me lembro desde a Trine, na verdade, né? Na Artemp não existe mais, né? Não. Faz tempo, né? Existe uma Artemp no norte, mas não é outra Artemp, né? É. E me diz uma coisa, Mário, agora curiosidade até, nos anos 70, então, quando tu entrou na faculdade e também na Artemp, claro, tu comentou ali do manual da Carrer, né? Acho que todos nós devemos ter esse livro, né? O manual de aire acondicionado, pelo menos. Da Trane também. A versão espanhol, acho, da Marcombo, né? Que é a versão, um livro fantástico, juntamente com o manual de ar-condicionado da Trane. Da né? Trane. Deve ter estudado também, provavelmente, Enio Cruz da Costa, né? Acho que na época ainda tinha essa. Acho que o Enio escrevia nos anos 70, junto com o Hélio Creder, Dossá, enfim. E uma curiosidade que eu tenho, assim, embora a gente até conheça um pouco a história da evolução das ferramentas, mas na época dos projetos lá, era projeto na mão mesmo, né? Sim, projeto feito. O AutoCAD, tu começou a ter as ferramentas de CAD mesmo a partir dos anos 80, provavelmente. Na realidade, o CAD mesmo foi 90 e poucos, né? O CAD, né? O CAD Autodesk mesmo. Tinha as ferramentas de cálculo, sim. Essas eram final de início de 80, né? Mas assim. Sim. Mas a ferramenta de CAD em si foi mais para 90 e pouquinho. Os projetos que vocês faziam na Artemp ali era na prancha mesmo, Na né? prancha mesmo, com nanquim, tinha que raspar e tal. Era uma mão... O duto... Todo o duto e tal, né? Então, todas as modificações eram muito árduas, né? Tanto quando tinha assim, modificação em memorial descritivo, quanto em modificação de projeto, né? Mas era assim. E esse tempo, com o passar do tempo, foi se evoluindo mais para daqui a pouco fazer, talvez, projetos até nem usar nanquim, usar mais no papel manteiga, lápis, que era mais fácil de fazer as modificações, né? Não ficava um padrão tão bonito de projeto, mas mesmo assim
a parte conceitual dando certo, né? E a parte gráfica também valia, né? Não tinha problema. Até porque se fazia projetos não para a venda de projetos, né? Ela projetos para execução. Então, vamos dizer, era um projeto para o pessoal da instalação poder fazer a obra, né? Então, não era assim a parte, vamos dizer, gráfica formal ou estética não era tão importante. O importante é estar certo. Era Isso que a gente está falando de desenho, né? Claro, desenho. Quando entra em carga térmica, quando entra em... Aí os cálculos, tudo, o memorial ia... Sim, era tudo na mão. Tudo na mão, né? Então, aquilo, né? Tinha um memorial lá de 50 páginas, às vezes tinha que fazer uma modificação lá na página 20. Tu tinha que chegar lá para moça lá, a secretária lá, com muito carinho para dizer a datilografia, tinha que fazer tudo de novo, né? Então era tinha que ser, uma flor pra tinha ela. que levar uma caixa de bombom e dizer, olha, tem um erro aqui no meio. Não dá para acessar o Word e fazer um backspace, né? Não tinha isso aí. Tu sabe que a Artemp, eu tenho quando eu entrei na área do ar-condicionado, né, eu comecei a ouvir falar um pouco e comentei com minha mãe, que não é da área, minha mãe é arquiteta, né? Mas ela me contou que toda a infância dela, eles viveram numa casa na João Guimarães, ali perto do Bonfim, e uma casa foi construída pelos meus avós, lá em 1960 e poucos, e foi botaram um ar-condicionado depois da construção da casa, e ela sabia da Artemp, porque foi a Artemp que fez o ar-condicionado da casa. Então, quando eu falei, mãe, pô, da Artemp, ela falou, sim, eu sei da Artemp, eu tenho os desenhos do projeto da casa onde eu morei minha infância lá, né? Então, coisa projeto dotado, assim, né? Antigamente, prédios antigos, Duque de Caxias, na Duque aqui tem muito prédio antigo com duto. Todos os prédios eram com dutos, né? Normalmente, o setor se fazia de forma um pouco mais econômica, um íntimo social, né? Daí tinha damper de desvio do ar dos dutos do setor íntimo ou dutos do setor social, né? E ali, naquela época, se defrontava com um problema de regulagem por dormitórios, né? Por quartos, que um queria mais quente, outro queria mais frio, e até por necessidades térmicas da pessoa, né? Então, depois, com o advento de